Olá, olá, já chegando juntinho de você que está nos assistindo pela Rádio Bandeirantes, 1356. Muito fácil, é o dial da rádio e você pode participar através do telefone 2534, Isa Neto, 2534 1356. É isso mesmo, esse programa vai ao vivo às quintas-feiras, das 14 às 15 horas, com reprise sábados e domingos, das 18 às 19 horas. Bom, todo mundo sabe que a educação é o último degrau das prioridades do nosso governo, infelizmente. Mas nesse programa só se fala sobre educação. 100% sobre educação, não é 97, não é 98, muito menos 99. E de pessoas que fazem diferença na vida do semelhante. Aliás, na introdução do programa, o mestre dos mestres falou o seguinte: ame ao próximo como a si mesmo. Na realidade, eu acho que os seres humanos, né, eles esqueceram tudo aquilo que esse grande homem que viveu 2018 anos atrás falava. Não atires a primeira pedra, né, não julgar o próximo e fazer a diferença. Estamos aqui com o projeto Eyes of the Street, com a Luísa Andrade. Seja bem-vinda, Luísa. Oi, boa tarde. Tudo bem? Maria Lacroix. Lacroix, boa tarde. Corrija aí para mim. Maria Lacroix. Isso. E Lígia Deschamps, da ONG Riso. O que é Riso? Resgate da Infância Social. Também do meu lado, Janine Rodrigues, que é do projeto Piraporeando. Olá, bom dia. Tudo bem? Seja bem-vinda também. Tudo ótimo. Vamos conversar bastante. Aqui do meu lado esquerdo, o doutor Adelmo Ferreira Moreira, que vai fazer a coluna dele de sempre, Saúde Bucal em Dia. Mas é daqui a pouco, aguardem. Tudo bem, Adelmo? E na ponta esquerda, o meu amigo jornalista Paulo Marinho. Tudo bem? Conselheiro da BI e também assessor de imprensa, né? Do novo Templo da Música Popular Brasileira. Segundo quem, hein? Professor, como é que o senhor consegue trazer Segundo quem? bonita, né? É verdade, para ver um equilíbrio, né, Paulo? Aí quando o doutor Ciro Darlan, rapaz. Doutor Ciro Darlan. O doutor Ciro Darlan. Ciro Darlan, desembargador. O desembargador. Ele acostumou com esse programa 100% Educação. E ele está na linha conosco, vai sair rapidinho. Porque ele está saindo. É mesmo, Paulo? Está numa sessão lá no tribunal, desembargador. É verdade. Mas mesmo assim ele está com o radinho ligado aqui na Bandeirantes, ouvindo o programa 100% Educação, sempre muito bem apresentado pelo senhor. E ficou, quando o senhor falou em termos de ONG, isso. Ele é um especialista porque foi da vara de infância. Vara da infância e do adolescente, né? Do adolescente. E conhece muito dessas muito coisas, não é? E vamos falar com ele aqui um minutinho e acabou o programa, tá bom? Tudo bem, doutor Ciro? O professor, uma alegria muito grande aí, aprendendo muito no seu programa 100% Educação da Bandeirantes, sempre ligado, ouvindo suas entrevistas maravilhosas e fazendo com que a educação também através do rádio seja de qualidade. Estou saindo aqui de uma reunião com o prefeito de Nova Iguaçu, falando justamente desse tema, educação. Educação, é o que está tão em falta, não, doutor Ciro? O prefeito Rogério é um prefeito muito sensível a essa área, é um homem de uma seriedade muito grande, e fazendo um belo trabalho aqui em Nova Iguaçu. Nós temos aqui conversar para fazer algumas propostas de projetos junto com os alunos da rede municipal de ensino. Isso é muito importante. E o doutor Ciro sempre preocupado, né? Sempre preocupado em fazer diferença na vida das pessoas, né? Até para dar sentido à nossa vida, não, doutor Ciro? Tem razão. Viver aqui no planeta Terra não fazendo a diferença não vale nem a pena. Olha, se a gente tem algum poder, deve exercer em favor dos menos favorecidos. Senão, não é poder. Senão é um exercício de egoísmo. É verdade. Nós estamos sempre à disposição daquelas pessoas a quem podemos ajudar. Por isso eu sou um admirador do seu programa, porque o seu programa enaltece justamente a solidariedade e a educação. Vindo da sua parte é sempre uma honra para a gente. E professor, certamente o pessoal da ONG aqui, essas pessoas da ONG,
ele vai receber essas pessoas lá no seu gabinete, lá no Tribunal de Justiça. Não é, meu desembargador? Com certeza, não. Depois de ouvir aí esse trabalho brilhante que essas meninas fazem, eu terei uma honra muito grande em conhecê-las pessoalmente e me colocar à disposição delas para o que eu puder ajudar. E são jovens ainda preocupadas, né, com o próximo, com a infância principalmente, né? Esse resgate da infância, um projeto maravilhoso. A nossa juventude, ela tem valores maravilhosos. Nós temos que dar a eles a liberdade de mostrar essa sensibilidade. É muito interessante, elas fazem esse trabalho, vão fazer no Jardim Gramacho, né? Elas mergulham na realidade daquelas crianças, o olhar delas, dos jovens que vivem no local. É um projeto maravilhoso. Uma área muito carente, uma área que durante muito tempo foi considerado um lixão, e dali é que essas meninas podem tirar a cidadania. É verdade. Tá vendo? Olha, muito obrigado aí, professor, o desembargador Ciro Darlan. Só vai receber uma boa tarde de uma delas aqui. Quem é que pode falar com o desembargador aí, dando um abraço pro desembargador? Fala seu nome. Oi, boa tarde, desembargador. É a Maria falando. Em nome das meninas da Riso, da Mairarê e do Eyes of the Streets, eu queria agradecer você se colocar à disposição. E a gente vai aparecer sim. Obrigada, boa tarde. Tá vendo, boa desembargador? Parabéns, vamos chegar aí, e o bom que o desembargador dá sanduíche lá. Paulo Marinho. Um abraço, desembargador. Muito obrigado pela tua participação aqui no programa 100% Educação, desembargador. Muito obrigado, tá? Um grande abraço, muito obrigado. Boa tarde. Aí, professor. Boa tarde, tá aí, né? As meninas já foram convidadas. É verdade, né? Olha, tem um sanduíche maravilhoso lá. E o doutor Ciro Darlan é uma referência, né? Referência nacional e internacional, né? Ficou tanto tempo à frente, né? Exato. Justamente cuidando exatamente disso, de crianças e adolescentes, né? Tenho certeza que essas moças chegando lá realmente vão adquirir certamente bons conhecimentos através do desembargador Ciro Darlan. Mas, Paulo, agora nós vamos bater um papo sobre o projeto Eyes of the Street, Olhares da Rua. Aqui estamos aqui com a Luísa Andrade. Queria que você explicasse, Luísa, o que exatamente esse projeto. Eu sei que é de Londres, não é isso? E vocês fizeram uma parceria, né? Isso, exatamente. Eu sou da produtora Mairarê, mas o projeto Eyes of the Street, Olhares da Rua, né, em português, ele é de uma fundação de Londres chamada Eyes of the Street. Ele já teve atuação em Recife em 2016 e em Guiné-Bissau. Ele trabalha com educação através da fotografia em comunidades que têm baixa representatividade da mídia em geral, né, como a gente sabe, comunidades mais... que eu não gosto de usar o termo carentes, porque na verdade eu penso, pelo menos em Jardim Gramacho, eu penso nas potências daquelas crianças. Na realidade são os órfãos do Estado, né? As pessoas que não tiveram a menor oportunidade, menor possibilidade, né? A gente vem para esse planeta dentro de uma cápsula, igual astronauta. A gente viaja no ventre da nossa mãe durante 9 meses. Aí depois nos deparamos, quando começamos a enxergar pequenininhos, chegamos numa terra de gigantes, né? Então, às vezes, a pessoa não escolhe, né? Independente, né? Não é um problema de poder aquisitivo. A pessoa pode morar na Vieira Soto e ter uma educação péssima. Pode morar numa comunidade e ter uma educação maravilhosa. Mas tem aquelas pessoas que não deram tanta sorte e, de repente, elas ficam num ambiente em que, de repente, o pai drogado, a mãe também, e ele fica à mercê das circunstâncias, né? E ele vê que o Estado não faz nada, não dá educação, não dá assistência, né? Aquilo vai gerando uma revolta, né? Então eu chamo de órfãos do Estado, que o Estado deveria priorizar a educação, a saúde, né? Que não é possível. E amanhã no futuro vira um marginal, só que as pessoas se esquecem. Um dia ele foi uma criança que não teve a menor chance. Quer dizer, então é fácil julgar, né? Julgar, mas cada um tem uma vida e uma possibilidade. E o que vocês fazem é interessante, que é através da fotografia, né? Exatamente. Eu amo fotografia. Aliás, a primeira coisa que eu fiz foi cinema amador. Eu fiz 2 filmes, né? Participei de 2 festivais, né? Mas em menor condição financeira. Então eu queria comunicar através da imagem, né? Só que o filme era película reversível, mudo, né? Sem a menor condição. Conhece a ideia na cabeça de uma câmera na mão?
Exatamente isso. Então não tinha equipe, né? A equipe eram com pessoas da rua também. Sim. Tinha apenas uma ideia, mas sem menor condição, né? Aí acabei me enveredando por outro caminho da educação, né? E achava que ali seria apenas um primeiro passo para poder fazer o que eu amava. E acabou que a educação, né? O colégio, eu dirijo um estabelecimento de ensino, virou um filme, né? Que o professor é o ator, tem um cenário, tem os alunos, o público, você tem que fazer diferença na vida deles. Então o que vocês fazem é o olhar fotográfico visto pela criança, como é que ela vê o mundo delas, né? Exatamente. Sem a menor chance, né? Então vocês viabilizam, né? Vocês podem multiplicar e servir de alçapão para eles poderem, né, se projetar, né? Muito interessante. Mas conta um pouquinho mais. Então, o projeto ele se encontra agora numa fase de financiamento. A gente está com uma campanha de financiamento coletivo. Então, quem quiser colaborar para tornar esse projeto uma realidade, é só entrar no site AIS.org, que é o site da Fundação, e aí lá você encontra todas as informações da página de campanha. As informações estão em português e em inglês. E você encontra também um pouco da história, né, dessa fundação, tem as informações sobre os projetos anteriores. Em 2016, em Recife, 2016, né? Em Recife, e também em Guiné-Bissau, na África. Guiné-Bissau, e aqui vai ser, com certeza, né? Uhum. Essa parceria vai resultar num sucesso, tenho certeza absoluta, né? E também pode buscar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, por Eyes of the Street, ou pela ONG RISO, Resgate da Infância Social, que você vai encontrar mais informações sobre o projeto que as meninas da RISO já realizam, né, há bastante tempo, e também sobre o que a gente quer implementar agora. Eu vou falar um pouquinho sobre o riso, né? Gozar do riso, né? E às vezes não tem muita coisa para rir, né? Mas eu acho que o riso, né, que seria no caso o resgate da infância social, não é isso? Né? E tem o riso, você quer tentar levar uma energia para essas pessoas, né? Na verdade, a RISO existe já desde 2014 e a gente atua majoritariamente em Jardim Gramacho e na Cruzada São Sebastião. O riso é realmente muito engraçado quando a gente fala assim, porque a alegria que a gente recebe dessas crianças, de todas que a gente trabalha, das crianças e dos adolescentes, é muito incrível. Então realmente representa a RISO traz toda uma base de 4 amigas que fundaram, e tem uma equipe de voluntariado maravilhosa, que sem eles a gente realmente não conseguiria fazer nada, uma equipe de apoiadores, enfim, e a gente recebe muito carinho e muito riso em e todos o potencial os que eles têm, né? A criatividade, o potencial, né? Eu acho que é uma falta de oportunidade, né? Então as oportunidades vão aparecendo e surgem pessoas que têm a chance, né, de despertar o seu talento, né? Exatamente. Mas a gente espera poder levar com um pouco das ações que a gente faz. A gente sabe que a gente não consegue fazer nada sozinha, mas um pouco o que a gente leva é para alavancar exatamente esses privilégios todos de que eles não tiveram acesso. E a RISO começou há quanto tempo? Começou em junho de 2014. Você com a sua amiga também? Eu, a minha sócia Lígia Deschamps, e outras 2, que é a Paula Cardoso Pires e a Raina Bittencourt. Ah, que bacana. A formação de vocês é serviço social, é isso? Não, na verdade somos 3 administradoras e uma advogada. Ah, é? Exatamente. Mas encontra um espaço do seu tempo para fazer o bem, né? Exatamente. A RISO ela começou bem com essa ideia de que a gente às vezes acha que tem que parar a vida toda, né, para conseguir ajudar. E a gente começou fazendo no nosso tempo livre. E aí quando viu o tamanho que aquilo estava chegando, a gente oficializou. Mas ela nasceu de uma forma bem orgânica. Poxa, que bacana, né? É muito bom, fazer o bem é maravilhoso, né? Exatamente. As pessoas não se deparam com essa possibilidade, né? E saber que é muito fácil você fazer o bem, exatamente como a Lígia estava falando, né? E um mundo com tanta agressividade, né? Exato. Você liga, você vê os noticiários, só se fala de tragédia, coisas ruins, né? Eu até evito assistir determinadas coisas para não transformar a minha mente numa lixeira, né? Então prefiro ficar fora. Acorda de manhã. Você já acorda de manhã, em vez de você acordar de manhã, respirar, olhar, né, o céu, olhar a natureza, as flores, os pássaros, né? Aí você já acorda de manhã com aquele noticiário, né? Noticiário de só coisa ruim. Aí anoitece a mesma coisa. Aí você entra naquelas histórias, né? História de ficção,
mas você acaba vivendo aquele problema, né? Mãe brigando com o filho, confusão, o cara assaltando, traficante, só coisa ruim. Aí você vai dormir arrasado, né? Você vai dormir cansado, né? Mas só que isso aí vicia, né? Você não consegue chegar e parar. Não quero isso para mim. Hoje não vou assistir, não vou ver nada, eu quero ler. Mas a pessoa acaba, é igual um vício, né? Eu estava sem tomar refrigerante, mas se colocar um refrigerante na minha frente, está arriscado eu tomar, né? Então você acaba se envolvendo numa teia e você não consegue sair daquela teia, né? Então aí acaba sendo aquela mesmice de sempre, né? Você não consegue se recriar, né? Mas legal, achei muito interessante, né, o trabalho de vocês, maravilhoso. E me conta um pouquinho mais aí. Jardim Gramacho, nós já falamos, né? Falamos sobre o artista plástico Vic Muniz. Houve um documentário, não foi isso? Isso. Fruto do trabalho do artista plástico Vic Muniz, né? Muito conhecido, não é isso? Uhum. Isso, acho que Gramacho, né, para quem nunca foi, acho que até em termos nacionalmente e internacionalmente, ficou muito conhecida no documentário Lixo Extraordinário, do Vic Muniz. E também, acho que muitas vezes, né, a comunidade foi retratada pelo olhar externo, né, pelo olhar, né, de artistas plásticos, de documentaristas. Acho que esse projeto é uma oportunidade de mostrar o olhar de dentro, né, das crianças e dos adolescentes, saber o que eles querem mostrar da comunidade. Ainda tem o lixão lá? Ainda tem, não é? Eles convivem, moram ali naquela região? É o lixão de Gramacho. O lixão oficialmente ele foi encerrado as atividades, mas ainda existe o depósito ali, entendeu? A rampa ainda existe, ela só foi fechada, então as pessoas que atuavam como catadores, elas não podem oficialmente ter acesso a essa fonte de renda. A prefeitura absorveu essas pessoas que trabalhavam no foi oferecida uma indenização para algumas famílias. É importante falar que muitas trabalhavam de forma não oficial também, né? Tinham catadores oficiais que tinham isso pela prefeitura e outros não. Então, alguns trabalham hoje em algumas cooperativas, outros aceitaram uma indenização muito baixa, né? Mas e seguem, enfim, vivendo ali naquela comunidade. Eu faço essa pergunta porque minha filha estuda na Unigran Rio, faz medicina lá no 6º período. E outro dia eu fui buscá-lo e tinha alguém que trabalhou no lixão e que estava trabalhando na Unigran Rio, na faculdade Unigran Rio, lá de medicina. Lá. Que legal. Eu achei muito interessante esse trabalho. Paulo, eu achei interessante que tem uma iniciação à fotografia, né? Tem um curso para as crianças, né? Exatamente. E eles aprendem, né? Aprendem os fundamentos, né, da fotografia, né? Aprendem os fundamentos e também vão ter a oportunidade de ver o resultado disso. E eles vão poder fotografar eles, né? Isso, o projeto, né, as câmeras vão ser doadas, né, para a ONG Riso. Então, além dessas aulas, dessas 2 semanas, que vai ser um intensivão de fotografia, a gente vai poder dar continuidade. E esse projeto vai resultar em 2 exposições, pelo menos, aqui no Rio, né, em Gramacho e em Londres. E lógico bacana, que é aberto para que venham outros convites, né, para poder expor o trabalho dessas crianças em outros lugares, que acho que isso também é importante, né, que eles se vejam, né, eles às vezes, né, não se veem na televisão, não se veem, né, nas revistas de quadrinhos, sei lá, no que eles se interessam, assim, e aí acho que esse trabalho também é legal para eles, né, poderem se ver nas fotos. É uma maneira também de empreender, né? Eles vão fazer, eles próprios, né, vão poder escolher os ângulos, né? Isso, vão poder retratar aquilo que está dentro deles, né? Que quer gritar e colocar para fora, não é isso? Exato. E o então, que é muito através daquela arma fotográfica, podemos dizer assim, né? Do bem, né? Eles vão poder expor, né, o seu talento, a sua criatividade, a sua emoção, né? Isso é muito bacana, hein? Com certeza. Eu acho que é muito importante para a gente que eles tenham uma história para contar, que eles consigam, eles consomem muito conteúdo e a história de Gramacho, ela é narrada de uma forma muito triste, muito sofrida. E a vida é múltipla, né? Então, na vida dessas crianças, tem sim a situação onde elas nasceram, mas tem uma série de alegrias, uma série de outras coisas que não está sendo retratado, entendeu? Então, que elas consigam trazer esse olhar delas e elas consigam desenvolver
ter esse campo sutil de explorar isso. E como é que essas crianças podem participar, né? Que eu acredito que seja muita criança, né? Não deve ter vaga para todo mundo, né? A gente já trabalha na comunidade há mais de 4 anos, então a gente acompanha várias crianças, né? E a gente vai fazer uma seleção para essa primeira estudam, turma. né? Estudam, todos estão estudando, sim. né? É condição básica, né? Tem que estar estudando e tal. E grande parte das crianças que vão participar já tiveram um contato com fotografia, que foi por quem a gente chegou em Jardim Gramacho, que foi uma fotógrafa chamada Laurence. E ela fez uma espécie de treinamento com essas crianças, uma primeira apresentação da fotografia e de documentários, filmagem, enfim, com essas crianças. Então, as crianças que vão estar participando com a gente, hoje já são adolescentes, principalmente, e eles vão ser os próprios monitores do curso que a gente vai estar fazendo nessa imersão de 2 semanas. Olha, muito legal, tá? Mais uma vez, quem quiser colaborar, podia repetir o site aí pra gente? Isso, eyesofthestreet.org. eyesofthestreet.org. Como é que se escreve? Quem tiver, Eyes, E-Y-E-S, ofthestreet.org. E aí é só entrar no site e dar a colaboração. Tem as informações em português e em inglês. Isso, também tem a nossa página. Tem a página, tem um telefone, também, tem um telefone que possa deixar aí no ar? Qualquer dúvida também pode entrar em contato com a ONG Riso, pelo Instagram, que é só @ONGRiso. E por ali a gente responde todas as dúvidas. Pode entrar em contato por WhatsApp, por lá mesmo, que a gente consegue responder. Tem um telefone de contato? Lá, se você entrar na página tem do ONG Riso, ele te leva para um telefone. Que bacana, hein? Olha, nós vamos agora, né, a um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais, né? Tudo na vida tem que ter um apoiador cultural. Certeza. E essas pessoas têm sensibilidade à causa do programa 100% Educação. Né? É rapidinho, vai e volta no instante. Com certeza. 100% Educação, com produção e apresentação do professor Armando Pinheiro Guimarães. Uma rádio forte. Uma programação inteligente. Bandeirantes, 1360. O mesmo é colégio moderno de corpo inteiro, colégio de corpo e alma. Estudar é vencer, vamos crescer, olha aí, vem dia de amanhã. Pinheiro Guimarães, Pinheiro Guimarães, Pinheiro Guimarães, colégio de corpo e alma. Pinheiro Guimarães, Pinheiro Guimarães, Pinheiro Guimarães. Curso técnico de enfermagem Pinheiro Guimarães, a sua melhor escolha. Garanta sua entrada no mercado de trabalho, estudando em laboratórios de ponta com alta tecnologia para o seu melhor aprendizado. Salas multimídia com tela touchscreen e bonecos anatômicos, a partir de R$ 276. Tudo para você unir a teoria à prática. Ligue e garanta sua vaga. 2205-0797. Venha fazer seu coração bombear pela enfermagem. Se você pensa em viajar, a Nice Via Ápia Turismo é uma operadora com 35 anos no mercado, especializada em conduzir adolescentes desacompanhados à Flórida e para qualquer parte do mundo. Nice Via Ápia Turismo, 2283-3083, Avenida Rio Branco, número 103, segundo andar, e no Shopping Barra Square, Expansão Loja 111. Nice Via Ápia Turismo. Tem um novo polo de educação à distância da Cruzeiro do Sul Virtual. A oportunidade perfeita para você mergulhar numa graduação e conquistar seu diploma a partir de R$ 149 por mês. Saia na frente e aproveite a primeira mensalidade por apenas R$ 49. A Nice Via Ápia tem pacotes incríveis para o Universal Orlando Resort.
Hospede-se no Universal Cabana Bay Beach Resort, um hotel do complexo, e aproveite benefícios exclusivos. Além disso, você também pode visitar os parques da Universal Orlando, incluindo o novo parque aquático temático Universal Volcano Bay. Telefone 2283-3083 ou www.niceviapia.com.br. Uma rádio forte. Uma programação inteligente. Bandeirantes 1360. Olá, voltamos rapidinho, hein? Conforme prometido. Nós estamos falando sobre a ONG Riso, né? A importância também de um sorriso, né? O sorriso abre portas, não é isso? Leva alegria, não é isso? É muito importante. E agora nós temos a coluna, justamente Saúde Bucal em Dia, com o meu amigo Dr. Adelmo Ferreira Moreira. Tudo bem, Adelmo? Tudo bem, professor. Boa tarde. Sei que você tem uma convidada aí, né? Pois é, hoje eu vou falar com a Lívia Mariano, tá? Que ela é uma farmacêutica. Lívia Mariano, né? Isso. E a gente vai falar hoje sobre interações medicamentosas, o risco que as pessoas têm de se automedicar, né? Às vezes as coisas acontecem, né, de forma assim natural, a pessoa, eu tô com uma dor de cabeça e vai ali e compra uma medicação sem saber os efeitos colaterais dessa medicação. É verdade. Isso é muito perigoso, né? Um paciente que por exemplo, é hipertenso, ou um paciente que toma um anticoagulante, aí ele vai lá e toma um ácido acetil salicílico. E as pessoas, tem sempre, né, alguém para dar uma dica, né? Pois é. Esse remédio é bom, aí vai na farmácia, o que você aconselha? Isso. E acaba misturando, misturando fórmulas que não dão certo, né? E a função da farmacêutica hoje é controlar isso tudo, né? É verdade. Tem uma receita controlada ali, receituário de controle especial, de estar falando, olha, quem te receitou essa medicação? Então, hoje as farmácias têm a farmacêutica justamente para isso, né? E vamos falar então agora com ela, né? Lívia Mariano, doutora Lívia. Tá na linha com a gente já. Tá na linha. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente está aqui, mas infelizmente, né, você não pôde comparecer hoje, mas fica para uma próxima oportunidade, mas a gente vai esclarecer aqui aos pacientes os mitos e verdade, como é que funciona, né, a presença da farmacêutica aí, né? Sim, claro. E, Lívia, como é que tem acontecido, como é que ocorre? As pessoas têm procurado muito se automedicar, chegam aí para comprar um remédio que é de receituário controlado e pedem, às vezes, no balcão essa medicação? Sim, isso acontece muito, até porque a automedicação no Brasil é uma coisa cultural. Então, existem muitos medicamentos que os pacientes fazem, né, tratamento de uso contínuo, e acabam, muitas vezes, fazendo uma polifarmácia, né? Usando vários medicamentos e sem saber muito bem que tipo de interação pode dar. Então, assim, eu que estou na farmácia, eu vejo isso há todo tempo, às vezes eu fico preocupada, às vezes eu tento intervir de alguma forma, mas é bem complicado porque é uma situação muito comum hoje em dia. Pois é verdade. Quando eu sempre falo para o paciente em relação a antibióticos, né? O antibiótico tem que ser tomado regularmente no horário, com os dias prescritos, senão você vai criar bactérias resistentes àquele antibiótico. E cada vez mais os antibióticos não vão fazendo efeitos, né? Isso, exatamente. Acontece também, Adelmo, que muitas vezes o paciente idoso, ele tem uma dificuldade maior de fazer adesão ao tratamento, principalmente por ele já fazer uso de vários outros medicamentos, ele tem muita dificuldade de aderir. Por exemplo, ou fazer de 12 em 12, ou fazer de 8 em 8, conforme a orientação médica, e às vezes acaba ingerindo um ácido salicílico, que é o que ele usa para afinar o sangue, né, que é o que comumente diz, sem saber muito bem desse tipo de interação. Antiagregante plaquetário. E acontece, por exemplo, às vezes também, né, Lívia, que eu vejo muito com o paciente, você prescreve um antibiótico, vamos supor, uma profilaxia antibiótica, você vai falar, você vai tomar 2 gramas de amoxicilina, ou seja, cada antibiótico, vamos botar aí o clavulanato de potássio com amoxicilina, né? Ele tem uma dosagem diferente. Aí às vezes você fala, você vai tomar 2 gramas, o paciente, nossa, mas isso tudo, 4 comprimidos, né? Enfim, ele se assusta um pouco e às vezes ele fala, não, já melhorei, não vou tomar mais. E aí esse cuidado. Acaba fazendo o tratamento, e às vezes a próxima vez que ele precisa,
ele já não responde tão bem, porque ele criou uma resistência bacteriana em relação àquele antibiótico. É bem complicado. E acontece dele chegar aí com o receituário e falar, não, mas não vou querer isso tudo, vou querer só uma caixa. Isso daí, muitas vezes, é o que pode estar acontecendo e fazendo com que esses pacientes não leve a dosagem exata que foi prescrita, né? Acontece, mas nesse caso a gente sempre ressalta a importância dele fazer o tratamento no tempo adequado, no tempo que está na prescrição, porque ou o médico, ou o dentista, o profissional, ele sabe o que ele está fazendo. Ele avaliou aquele paciente, ele fez toda a anamnese, então ele sabe o que ele está prescrevendo. Não é por acaso que ele está fazendo um tratamento de 10 dias, não é por acaso que ele está fazendo um tratamento de 7 ou de 15 dias, então faz. Só que é muito difícil de explicar isso para o paciente, às vezes ele acha que não é necessário, porque é um tratamento muito longo, super chato. E a gente tenta trabalhar em cima disso, na questão da importância de fazer o uso racional do medicamento. Ótimo. E como que você vê, como que acontece o acesso do paciente ao farmacêutico aí? Ele chega pedindo uma medicação e aí, né, sem um receituário apropriado e é, por exemplo, direcionado para vocês, farmacêuticos, para conversar com esse paciente, fala, olha, você precisa disso, o que o senhor está sentindo, você precisa voltar ao médico para ter, ou o seu dentista para ter esse receituário, porque muitas vezes as pessoas vão na emergência, né? Numa farmácia, começa um dente doer à noite, tudo, e ele tenta se automedicar e aí comprar. E transferem muito para vocês, Olívia, esses pacientes, eles têm com facilidade o acesso. Eu sei que vocês têm um trabalho sério aí que leva, né? Mais informações aí, por isso que hoje em dia é obrigatório o farmacêutico na farmácia, né? Sim. Na minha rede, onde eu trabalho, pelo menos balconista não indica medicamento. Toda vez que algum paciente chega pedindo indicação, eles pedem para procurar o farmacêutico vai orientar ele da melhor forma. Vai fazer uma anamnese, vai saber se esse paciente tem algum problema cardíaco, vai saber qual é o histórico desse paciente, o que ele costuma usar, o que o médico prescreve para ele, qual o perfil medicamentoso dele, porque infelizmente as pessoas não veem medicamento como uma coisa séria. As pessoas veem o medicamento como alguma coisa que vai curar aquilo ali no momento e nunca mais vai precisar usar. Então a gente se depara com essa realidade o tempo todo. Então assim, a gente sempre pede indicação do próprio médico, do dentista, para saber, porque é difícil a gente analisar. Pois é, Lívia, eu acho muito importante botar vocês farmacêuticos em contato, porque a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, né? E as coisas às vezes acontecem dentro de casa mesmo. Eu, como cirurgião dentista, ontem minha mãe mesmo, ela toma um anticoagulante. Ela fez, né, um procedimento no cardíaco. E ontem ela falou, estou meio resfriada, eu posso tomar colistina? Eu falei, nem pensar, entendeu? Isso tem ácido acetil, você já toma um anticoagulante. Vamos ver outra medicação. Então é importante que a gente passe isso para os pacientes. É muito perigoso você se automedicar, tomar antibiótico por conta própria. Às vezes você está tomando um antibiótico muito forte, como se diz, dá um tiro de canhão para matar uma formiga, né? Sim, então interações medicamentosas, as medicações, por exemplo, em contato com o álcool, né? Bebida alcoólica, algumas, eu gostaria que você falasse sobre isso. Assim, antes de falar dos antibióticos, falar um exemplo clássico de interação que a gente vê o tempo todo. Muita gente hoje é diabética, né? Faz uso de insulina, injeta insulina, e às vezes está com uma dor de cabeça, vai lá pegar um medicamento qualquer, um medicamento que tem ácido acetilsalicílico, por exemplo. O ácido acetilsalicílico, ele potencializa a ação da insulina. Ou seja, a probabilidade desse paciente ter uma hipoglicemia é muito grande. Só que assim, isso não é muito falado. Às vezes a pessoa não sabe desse tipo de informação e se vê numa situação, está passando mal, de repente, desmaia no meio da rua. E assim, é bem complicado. Agora, falando da interação assim, com o antibiótico, tem a clássica, né, que é a interação do leite com os medicamentos da classe das tetraciclinas, mas também existe uma série de outras interações dos antibióticos. Com certeza, até porque você diminui um pouco a absorção com o álcool, né? E o que eu sempre falo para o paciente, o risco de medicações, assim, se medicar, é o problema que cada medicação é metabolizado, né, por um órgão, às vezes pelo fígado, outro pelo rim, né? A gente sabe que o paracetamol, por exemplo, em excesso,
né? A janela dele, né, de toxicidade é muito pequena, com pouca... Pode afetar o fígado, fazer uma sobrecarga. Isso. O paciente, em determinado caso, pode até ter uma cirrose hepática por conta de uso de medicamentos. Isso, até é óbito mesmo, dependendo da quantidade que ele ingeriu, né? Porque ela tem essa janela, justamente, de toxicidade para você tomar 10 comprimidos, aí você pode ir a óbito. Exatamente. Entendeu? Sem contar, tem pacientes também que tem uma predisposição para alergia maior, ou a dipirona, ou a paracetamol, e ele pode descobrir isso quando ele faz uso do medicamento. E às vezes ele acha que é de um medicamento tal que ele está tomando, mas na verdade é de um medicamento mais simples. Por conta da polifarmácia, fica difícil você saber qual é o medicamento que está causando aquele malefício para aquele paciente. É bem complicado, principalmente porque o álcool ele inicia a absorção dele ali no estômago. Então ele interage com o alimento, tanto com qualquer outro medicamento, que seja metabolizado pela mesma enzima do medicamento concomitante. Com certeza. Por isso que a gente hoje está fazendo esse trabalho, Lívia, e ter esse bate-papo aqui com o farmacêutico e alertar vocês para realmente tomarem muito cuidado com os pacientes que vão procurar medicações, se automedicar, esteja com uma dor de dente e tudo, e que eles precisam, né, de passar por uma avaliação, que é importante todas as vezes, se ele é alérgico a uma dipirona, se é alérgico a qualquer medicação, andar com uma plaquinha dizendo que é alérgico àquele medicamento, ou alérgico ao anestésico. Um paciente, ele, na hora de uma extração dentária, se ele tiver alergia ao anestésico, algum tipo de anestésico, ele pode entrar em choque ali, entendeu? Então, às vezes, é igual a pessoa quando tem alergia a um alimento, um camarão, alguma coisa, que ela comer, se todos os receptores estiverem ligados, ela vai passar mal e vai fazer uma alergia muito séria, podendo até fazer um edema de glote, né? E tendo uma parada. Então, é importante, a gente faz esse trabalho aqui, da saúde bucal em dia, falando que uma extração não é tão simples, as medicações são necessárias tomar, né? O paciente às vezes não está com dor, mas não vou tomar o antibiótico, porque quando a gente faz uma profilaxia antibiótica, tudo bem, né? Ele não continua tomando, mas quando a gente faz uma terapia antibiótica é diferente. Então, o paciente, eu gostaria, né? Eu sei que vocês fazem muito esse trabalho aí de informar o paciente. Por que você está tomando esse remédio? O que você está sentindo? E é isso que eu quero realmente, né, fazer essa parceria com os farmacêuticos para a gente evitar que esses pacientes, né, se automediquem e façam, né, o uso, né, exacerbado de medicações. Tá bom? E na próxima oportunidade, Lívia, a gente vai estar aqui conversando. O assunto é muito bom. Pessoalmente também na TV, né? Pessoalmente na TV. 6 e 11 da NET, né? Isso daí, professor. Fica convidada, né? Tá bom, Lívia. Olha, muito obrigado, viu? E eu gostaria que você continuasse esse excelente trabalho aí na farmácia. E a gente está aqui mesmo alertando as pessoas que não tomem medicação sem uma prescrição, sem saber e sem também fazer uma anamnese e dizer quais os problemas, o que já teve, o que já sentiu, se tem alergia a alguma medicação. Isso é muito importante, seja no médico, seja no cirurgião dentista. Tá bom? Trabalho de formiguinha, né? É isso aí. Porque é um trabalho muito disciplinar. É verdade. A gente vai, mas aí a gente vai agregar. A formiguinha, ela sabe, ela vai ali, mas consegue. Vai ter que alertar a população, né? Alguém tem que tomar conhecimento, né? Ô, Lídia, muito obrigado aí. Lívia, obrigada pelo convite. Muito obrigado, minha querida, e as portas estão aqui abertas. Nós vamos nos encontrar mais vezes aqui, inclusive na TV também, tá bom? E vamos continuar esse trabalho aí em equipe aí, tá bom? Um beijo grande e muito prazer em falar contigo aqui e te receber aqui no programa da coluna Saúde Bucal em Dia, ok? Doutor Adelmo sempre trazendo novidades, pessoas interessantes nas suas entrevistas. Doutora Lídia. Mas nós vamos passar aqui para... Em terras distantes vivia um povo forte. Eles eram conhecidos por sua sabedoria, pela beleza das cores do céu, pela honra de suas palavras, pela beleza preta de sua pele e pelas músicas que entoavam. Homens e mulheres guerreavam, eram amorosos e respeitavam seus ancestrais, seus antepassados, sua história. As mulheres eram detentoras de conhecimentos milenares e tinham grandes cabelos crespos, tão belos que eram, na verdade, coroas. Está aqui do meu lado uma escritora que eu acabei de ler uma parte de um poema de um livro do Mangue, de sua autoria. É a Janine Rodrigues. Tudo bem, Janine? Janine, Tudo bem, Janine. ótimo. Janine.
Janine, tudo tem uma história, né? Como é que começou? Você desde garotinha, você é jovem ainda, mas desde garotinha você gostava muito de ler? A leitura é tão importante, né? Hoje as pessoas estão todas assim no Zap, né? O próprio Bill Gates, né? Esse grande homem, né, da tecnologia, ele coloca regras para os filhos. Existe momento de computador, existe momento de leitura tradicional. Tem regras e momentos, né? Regras e momentos para isso acontecer. Hoje em dia a pessoa não lê, escreve mal, né? Não tem criatividade e fica preso àquele negócio chamado Zap, WhatsApp, né? Sim. Muito triste isso, né? E como é que surgiu a sua paixão assim pela leitura? Bem, eu fui muito incentivada a ler de uma maneira muito natural, né? Pela minha família. Eu tenho um cunhado que é um querido, Ricardo, e ele sempre teve o costume de me dar livros, emprestar livros. Ele é professor de português. Então, a leitura para mim sempre foi uma coisa natural, assim, acontecia por prazer, por alegria, nunca foi uma coisa imposta. Os pais devem incentivar, né? Sim. Eu, por exemplo, só dou livro de presente. Eu tenho neto, só dou livro de presente. Eu acho que criança... Eu não dou aquele brinquedo, lógico, né? Pequenininho, não sabe, tem assim já 5, 6 anos, é tudo livro. Sim. Criança, como qualquer outro ser humano, é um ser plural, né? Então não tem nenhum problema a criança ganhar brinquedo, ganhar roupa. Mas eu acho que o livro ele também precisa fazer parte, né, desse universo, para que seja um hábito de leitura verdadeiro. Você né? acha que os pais devem contar histórias para os filhos? Eu acho que eu tenho um certo cuidado com essa palavra deve. Não né? deve, não. Eu acho que interessante. É interessante e a história não necessariamente ela precisa ter seria uma proximidade formato. Também, o pai contar também as histórias, Sim. falar. A história não necessariamente ela precisa ter não tem uma receita, eu acho, né? Às vezes, se você chega para o seu filho ou para a criança e conta, às vezes, como foi a sua infância, por exemplo, né? Como foi a escola que você estudou? O que você ouvia dos seus avós? Isso tudo é história, né? Não precisa... tenho que pegar uma história de um autor famoso, pegar um livro, sentar e ler. Isso também é maravilhoso, mas eu acho que despertar essa curiosidade na criança, né, de você contar histórias, às vezes, da sua própria vida para ela, você passar... Eu lembro uma vez que eu estava com a minha avó, com a minha tia, e aí a gente passou em frente a uma escola e ela falou, olha... Quando eu tinha um pouco menos da sua idade, eu estudei aqui. E aquilo, para mim, já abriu um portal, assim, né? De saber qual era a história daquela escola na época que a minha tia era criança. Isso. Eu me lembrar agora. Sim. Agora que eu escutei, eu morei em Cavalcante. E estudei na escola, agora municipal. Não sabia nem se era municipal, na época era estadual. Escola municipal era Espírito Santo. E aí, como ele é vizinha ali das favelas, naquela época a escola tinha muitas atividades para criança, na Rua Barão do Bananal, aquela turma toda saía, tinha festas juninas que nós corríamos lá no morro para pegar bambu para fazer festas, aquelas coisas todas. E para tristeza minha, eu escuto na Band News que, de manhã, que uma criança tinha sido baleada, porque houve lá um problema de bandidos lá. Sim. E nessa época que eu estou com 68 anos, nessa época minha não tinha isso. E lá era tão bom, a professora Júnia, que era excelente professora, e aprendi tanto com ela. Depois tive outros professores, como Alcir Pimenta, professor Luiz Mendes e professor Edir Clarindo. Escutou tanto, gostei tanto de radicais gregos e latinos, essas coisas todas. Calma. Não, vai buscando, né? Você vai. Essas coisas você vai trazendo. E, infelizmente, hoje então, essa confusão toda, não se fala mais de educação. O Milton Gonçalves daqui a pouco vai entrar na linha. Milton Gonçalves? Nossa, daqui a pouco ele vai falar com a gente aqui. E eu vou te apresentar, Janine, esse ator maravilhoso que alimentou tudo, veio lá de baixo. Sim, é um maravilhoso. Hoje é um dos fundadores da TV Globo. Está lá, escrito lá. É verdade. Agora, vamos falar de... Tem aqui um nome que é Piraporeando. Quando surgiu Piraporeando? A Piraporeando, ela surgiu, na verdade, em 2013. Em 2015, ela
se oficializou, né, como disseram as nossas colegas aqui. Porque a gente começa um trabalho, às vezes, de uma forma não planejada e que se consolida em coisas que a gente nem tinha imaginado. Então, em 2013, eu publiquei o primeiro livro, que se chama No Reino de Pirapora, e na época eu já comecei a fazer alguns trabalhos de incentivo à leitura, com alguns educadores, em alguns centros culturais, escola, e esse trabalho ele começou a crescer. Na época eu trabalhava com licenciamento ambiental, enfim, não tinha nada a ver com essa área, mas esses projetos começaram a crescer e é um universo da literatura que eu sempre gostei muito. E aí esses projetos eles começaram a serem solicitados por algumas escolas e alguns projetos, algumas secretarias de cultura e educação também. E assim nasceu a Piraporeando de uma forma mais estruturada. Em 2015, a Piraporeando passou a ser também uma editora, porque eu publicava os meus livros por outras editoras e eu queria ter mais autonomia de fazer a gestão dos meus livros, né? Então, a Piraporeando, que já era uma produtora cultural, passou a ser também a editora dos meus livros. E o seu trabalho já chegou em 16 estados, não é isso? Sim, 18 agora. Aumentou de lá para cá. É mesmo? Isso aqui está um pouco atrasado. Pois né? É porque a gente está crescendo rápido. 46 instituições, entre escolas, bibliotecas, né? Sim. Adotaram nossos livros, é isso? Tem escolas que adotam seus livros. Tem, bastante. Isso. Que bacana. E foi para Colômbia, Argentina, Chile, Peru. Sim. Caramba, que bacana, hein? Que coisa, né, Paulo? É um Você trabalho... é jovem ainda, já tem esse horizonte todo pela frente, né? Que bom, né? E o Nuang? Me conta o Nuang, Caminho, eu gostei desse título, né? Caminhos da Liberdade. Nuang, Caminhos da Liberdade. Esse livro ele é um novo lançamento, o lançamento dele vai ser agora em maio, no Salão Carioca do Livro, que vai acontecer lá na Biblioteca Parque do Rio. Inclusive, né, a gente vai ter um espaço do Rio Criativo lá no Salão Carioca, então quem quiser conhecer não só o trabalho da Piraporeando, mas como o trabalho das outras, dos outros projetos, das outras empresas do Rio Criativo também vão poder conhecer. E eu comecei a escrever essa história quando eu tinha 9 anos de idade. Eu escrevi essa história dos 9 aos 14, e a história da Nuang é a história da escravização contada por uma criança. Né? Então era eu na minha infância, o que eu entendia do processo de escravidão que o nosso povo passou. Você sabe que 52% da população é da raça negra? Eu preciso saber, eu tenho dever de saber. Então o Milton Gonçalves está aí? Ainda não está não. Não está na linha? Está gravando. Está gravando agora? Mas é 52% da população da raça negra, né? Pois é. E realmente tem um preconceito disfarçado, né? Pessoas tentam disfarçar e tal, mas existe um preconceito violento, não é? Sim, o racismo no Brasil é um problema totalmente sério. E aí, assim, no meu caso, né, e acredito que no caso também do pessoal da Riso, né, a gente tem um compromisso muito sério com a infância. E a infância, ela é uma parte muito importante das nossas vidas, né? A criança não é um papel em branco. Né, ao contrário do que eu ouço às vezes, já eu ouvi isso de um professor, eu falei, não diga isso. A criança não é um papel em branco, a criança tem muita bagagem, ela tem muito conteúdo. O que é papel em branco? A gente tem isso é um termo antigo. Existe uma diferença entre ser professor e ser educador, né? Sim, Você professor, ele sabe o conhecimento. Agora o educador, quando entra naquele retângulo mágico, né? Sim. Ele tem que se transmutar de professor e educador. Exatamente. Então aquele aluno que está ali adormecido, ele tem a história de vida diferente da do outro. Exatamente. Então, em vez de chegar e falar, não quer assistir, sai não. Tem que falar assim, o que está vendo? Eu estou aqui para te ajudar. Sim. Eu estou aqui para te apoiar. Exatamente. Mas tem professor que pode achar que o aluno é invisível. Será que o aluno é um fantasma? Ele é invisível? Sim. Né? Muitos negros são invisíveis para a sociedade. São papéis, né, que são... Agora está melhorando um pouquinho, mas normalmente era empregada doméstica, né? Sempre assim. Então o espaço, né, vai se candidatar a um emprego, também às vezes tem essa dificuldade de colocação. Sim. Né? Então não adianta, obviamente, aqueles que se destacam, né, são recebidos de uma forma diferente, podemos dizer. Mas eu acho que a cor da pele é questão só de tonalidade. Você pode ser amarelo, pode ser preto, pode ser branco, entendeu? Isso não influencia em nada. No Brasil o racismo ele influencia em muita coisa, mas a gente, em relação ao professor, de uma forma assim mais específica, a gente
precisa também olhar para esse professor que às vezes não tem um apoio, uma estrutura, e ele precisa dar conta de muitas coisas, de uma carga horária extensa, de um grupo grande de alunos. Então, eu acho que, independente do certo e do errado, né, porque errados e certos somos todos, porque somos seres humanos, é a gente ter afetividade na relação com esse professor, que em algum momento ele pode ter perdido esse fio da meada, né, na questão da educação, mas com certeza não foi proposital, senão ele nem teria se proposto a ser um professor. Qualquer ofício, né, eu vejo nos seus olhos estão brilhando, que você ama o que você faz. Elas amam o que elas fazem. Eu amo o que eu faço. Sim. Então a pessoa, para qualquer que seja o ofício, tem que amar o que faz. Sem dúvida. E você tem que fazer diferença na vida do outro. Sim. Entrevistei aqui um cantor, 15 dias atrás, e falei, olha, você é um educador solidário também. Sabe por quê? Porque quando você coloca a sua arte, muitas pessoas que estão assistindo estão tristes, né? A mulher abandonou, perdeu o emprego. Ele é um terapeuta da alma. Durante o show de 1h30, 2 horas, ele leva uma coisa boa para a pessoa, que faz por instantes a pessoa esquecer do seu drama pessoal. É verdade. Né? Então todos nós, né, qualquer que seja o ofício, somos educadores. Exatamente. A moça que limpa, né, ela é uma educadora. Com certeza. Né? Eu estava assistindo uma entrevista na NASA, onde os astronautas ficam, né, antes de irem para o espaço. Né? Então essa emissora entrevistava todo mundo que trabalhava ali dentro. Né? Era na época que o homem estava se preparando para ir à Lua. Né? Então eles saem de casa e ficam ali uns 3 meses antes, né, treinando, né, com acomodações, hospedagem e tudo. Aí entrevistou a recepcionista, entrevistou a cozinheira, aí entrou e entrevistou a moça que limpava, né? Qual o seu ofício aqui? Eu estou aqui ajudando o homem à Lua. Que no momento que ela faz aquilo com esmero, ela sabe da importância dele encontrar um ambiente propício para ele poder descansar. Ela não falou, eu sou a pessoa que limpa, não, eu estou aqui também ajudando, tanto quanto a recepcionista, quanto ajudando o homem também à Lua, na maneira de se pensar, né? Então a pessoa tem que fazer o que gosta, fazer o que ama, né? Não adianta, né? Você tem esse gasto todo porque você ama. Então você acorda e por mais que você trabalhe, você nunca está cansada. Você tem um objetivo, né? Exatamente isso. Ela tem um objetivo, vocês todos estão aqui, tem um objetivo. Todos nós aqui temos um objetivo. Todos nós, o pessoal da ONG, todo mundo, as pessoas da ONG, a Janine, o Adel, o professor Adel. Tem um objetivo. Quando a pessoa não ama o que faz, é melhor mudar de emprego, fazer outra coisa na vida. Exato, professor. Eu tenho um conhecido que é advogado, né? O pai dele, conhecido, isso eu vi no nosso amigo Anselmo Góes, né? Ele tá, sabe quem está na linha conosco? Não. Para surpresa nossa, não. Chegou de Nova York agora, mas ele está dormindo. Quando você não tem dormido, a esposa dele é escritora também. E quando nós falamos aqui, ela estava ouvindo atentamente aí a Janine, e você sabe que a Tina Correia vem ser a esposa do Anselmo Góes. Ele lançou um livro no Cariocando. Uma casa de show que tem também um centro cultural. Já lançamos quantos livros lá, Paulo? Já lançamos inúmeros. Ronaldo Bosco, do Miele. Que mais? Do Miele também. Do grande jornalista também, né? Da Globo News também. O Sidney Rezende, né? É um espaço cultural que a gente periodicamente faz lançamentos. Inclusive da Tina também, né? A Tina está aqui com a gente. Ela não está querendo acordar o Anselmo, mas nós pegamos a Tina. Ô Janine, é uma grande admiradora sua, Janine. Ô Janine, olha, a Tina também é escritora. Hoje, aliás, tem um trabalho maravilhoso, que hoje ela acabou de falar, lá na BI. Lá na BL, hoje, Academia Brasileira de Letras, onde eu gosto de ir muito para aprender um pouco. E está aqui a nossa Tina Correia, é escritora e lançou livros, muitos livros, outros livros outros virão, e ela está na linha conosco, veio de Nova York, mas fez questão de falar, está chegando agora em Nova York, mas fez questão de falar, ela gosta do programa 100% Educação. Paulo Marinho só traz surpresas aqui pra gente, né? Paulo Marinho, com tantos amigos, né? Puxa vida, você é muito importante a sua presença num programa que é denominado 100% Educação. Eu que agradeço primeiro aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, ao professor Pinheiro Guimarães, que não esqueço nunca, jamais, já conhecia antes de conhecer, muito obrigado. Pelo nome. O programa 100% de Educação é tudo que a gente precisa
100% de educação. É tudo, né? É verdade. O resto dá. E, Janine, escrever é bom demais, dá trabalho, mas é muito bom. E muito parabéns para você, que seu livro seja um grande sucesso. Estou muito feliz participando desse programa aí. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pela força. Também desejo o mesmo, a reciprocidade genuína. E com certeza é um trabalho árduo, mas muito gratificante. Assim, vale cada desafio. É muito gratificante quando as pessoas veem e percebem que houve atrás do livro da escritora, houve um trabalho cansativo, um trabalho duro, árduo, às vezes um trabalho inglório de educação. Sim. Você só chega a ser escritora tendo a base da educação. Sim, mesmo os escritores que escrevem são os natos, né? Que ainda nem aprenderam a escrever, já estão fazendo poemas. Sim. Mesmo eles têm uma educação familiar, têm uma educação social. E eu fico muito feliz de, inclusive, ter lançado 2 vezes o livro no Cariocampo. Agradeço ao professor, ao Paulo Marinho, muito carinhoso sempre comigo, muito carinhoso. E o professor Pinheiro Guimarães, por quem eu tenho uma grande admiração. Certo. Muito obrigado. Muito prazer, Fiquei feliz porque tive a oportunidade de dizer isso a ele. Por 2 vezes ela teve lá, foi na primeira e foi na segunda. Ô Tina, e tem as 3 moças aqui que tem sorrisos maravilhosos também, que é da ONG, de uma ONG em Duque de Caxias também. Quando fala em educação, fica arrepiado. Porque esse governo não dá força para a educação. Não, ao contrário, tira, né? Elas arrancam, elas vêm lá de Caxias, lá de Gramacho. Existem 70 mil famílias, né? Eu fui lá no Nordeste buscar mais educação aqui. Porque não tinha a que eu queria lá no Nordeste. Vim para aqui. E a gente vai empurrando porta. Existem 70 mil mães, né? Se não der licença à educação, a gente entra com a educação. É verdade. É verdade. Batalha pela educação. Mas esse programa serve para alertar, para levar a mensagem, né? É muito necessário. Muito obrigado, Tina, sua participação. Uma companhia maravilhosa. Paulo Marinho. Paulo Marinho. Bota o Anselmo aí para tu. E as meninas da ONG. Coloca o Anselmo. As meninas da ONG. Eu já lancei essa menina. Vou conhecer e vou lançar as meninas da ONG. Eu vou apresentá-las aí tranquilamente. Vou fazer essa aproximação, que eu adoro fazer aproximação. É bom demais, isso é bom demais, cara. Aproximar, inclusive quem vem de longe. Aí quando a gente vem de longe, encontra quem vem de longe, vê que tem tanta semelhança, tanta dificuldade e tanta semelhança nos trabalhos, nas vontades de pular obstáculo, e a gente só pulando obstáculo. O Tom Jobim era da Tijuca, não era de Ipanema, não era da Zona Sul. Você vê, eu sou de Campo Grande, sou de Cavalcante, cheguei à Zona Sul. Todo mundo tem que batalhar um pouco para pegar aquela Avenida Brasil cheia de assalto, batida, sair dali pra praia é fácil, não, Janine? Não, mas se for fácil também, né, não se dá o devido valor, né? Exato. Nem sempre quem recebe, nem sempre quem vê. Ô Tina, muito obrigado aí pela tua participação aqui no programa 100% Educação. 100% Educação já tomou meu coração. Já fiz tá bom então, querida. Obrigado. Um forte abraço. O Anselmo quando dorme coloca chupeta, não? Um forte abraço, querido. Um grande abraço, Tina. Um abraço.
Um abraço para todo mundo. Tchau. Essa foi a esposa Janine, você da ONG. É uma família que eu tenho muito. Eu sou amigo deles desde Nosso amigo Anselmo Góes, né? De maneira que eu gosto de preservar essas amizades. Assim. É muito importante. Ele ainda estava no Jornal do Brasil quando eu conheci o Anselmo. Sou amigo de primeira hora. Tem uma passagem grande, né? Exatamente. Paulo Marinho, eu vou perguntar a Janine, né? Tem tanta coisa para falar, ela tem canal no YouTube, né? E tem sonhos, vários sonhos, muitas coisas que você vai falar também no nosso programa de TV, canais 6 e 11 da NET. Um meio de contato, como é que a pessoa pode entrar em contato com você, Janine? Tem o site da Piraporiando, que é o www.piraporiando.com, no Instagram e no Facebook, @Piraporiando. Tem a minha página no Facebook, que é Janine Rodrigues, no Instagram também, Janine Rodrigues, e o canal no YouTube é canal Janine Rodrigues. Que maravilha! Olha, é tão bom, né? Quando termina assim, você fica... É verdade. Mas, de qualquer maneira, você pode rever esse programa sábados e domingos, das 18 às 19 horas, e também ele é reprisado no Pop Rio, Rádio Pop Rio, 98,7 FM. E eu vou agora encerrando por hoje, né? Já pensando na próxima quinta-feira. Então eu desejo para a Luísa Andrade, tá? Uma grande boa sorte, né? Sucesso no seu projeto. Também para Maria Lacroix e Lígia Deschamps, da ONG Riso, da mesma forma, uma grande boa sorte. Janine Rodrigues, também sucesso, né, nos seus empreendimentos. Obrigada. Na Piraporiando, né? Isso. Com certeza, vento e popa vai sempre subir. E também o meu amigo aqui, doutor Adelmo Ferreira Moreira. Grande professor Adelmo. Grande, Ele né? é que trata do sorriso dos cariocas. É verdade. Professor? Também tudo de bom, Adelmo, meu amigo Paulo Marinho. Muito obrigado, professor, mais uma vez participando aqui dessa programação maravilhosa, 100% educação. Isso. Vou mandar um abraço para o nosso... Tá ali, ó. Chegou mudo, saiu calado. Qual é o nome dele? É o meu diretor, André Auler e Rodrigo Zamproni. Também um grande abraço para os dois. O Isoneto, sem ele nada seria possível, né? E desejo para você que está nos acompanhando uma grande boa sorte na vida pessoal, na vida profissional. O importante na vida é ser feliz. Mas a verdadeira felicidade só existe quando você pode compartilhá-la com seu semelhante. Fora disso, não vale a pena. Um beijo no coração de cada um de vocês que está nos ouvindo. E até a próxima.